Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais uma aula de Química, falando sobre forças intermoleculares. Nós vamos ver o que acontece com a substância quando a gente tem moléculas interagindo. Então, essas forças intermoleculares, elas dependem do estado físico da matéria. Lembra que a gente viu o estado sólido, líquido, gasoso, a gente tem a vaporização, fusão. Bom, não importa, mas o que vai importar vai ser o estado físico da matéria. Então, haverá um aumento das forças intermoleculares quanto mais sólido ele se encontra. Então, as forças maiores intermoleculares entre as moléculas, elas vão ser com estado líquido e com estado sólido. Bom, as ligações elas são mais fracas intramolecularmente. Então, a intermolecular é mais fraca que a intramolecular. O que é intramolecular? Intramolecular é entre os átomos dentro da molécula. Então, por exemplo, o oxigênio, né, interage aqui com o hidrogênio, tem uma força com o hidrogênio de ligação e com esse hidrogênio. Então, essas forças seriam intramoleculares. Agora, entre as moléculas é intermoleculares. Então, aqui é intermoleculares, certo? A intramolecular é mais forte que a intermolecular. Bom, nós temos as forças chamadas são divididas em dois tipos, né? As forças de Van der Waals e as forças de hidrogênio, né? As pontes de hidrogênio. As de Van der Waals, ela pode ser dipolo. O que é isso? Ela ocorre com as moléculas polares. Bom, vamos lá, vamos pensar o que é uma molécula polar. Polar, eu tenho uma substância que tem uma molécula, ok? Então, essa molécula tem um S, que é um enxofre, ela tem uma característica negativa, né? Ela vai ter tendência de receber elétrons, né? De ficar negativo. E o hidrogênio, ela tem uma tendência positiva. Então, o que acontece? Entre as moléculas, na molécula, eu vou ter uma parte positiva e uma parte negativa, então eu vou ter um polo. Então, entre as moléculas polares, ocorre uma força chamada dipolo-dipolo. O polo negativo atrai o positivo. Olha lá. Olha lá. Eu tenho o S, que é extremamente negativo, e o hidrogênio, que é positivo. Então, eles são atraídos, né? Porque ele tem polos, eles são polares. Estabelece uma ligação de polo. Aqui também. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, mais forte essa ligação. Então, quanto mais diferente for essa eletronegatividade, maior vai ser a força. Vamos lá, agora as pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, né? Essas ligações, elas são estabelecidas com átomos flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Só essas três substâncias é que vão estabelecer uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, certo? Bom, e é sempre com o hidrogênio também. Então, eu tenho lá um oxigênio, que é extremamente negativo, né? Vai estabelecer uma ponte de hidrogênio com o hidrogênio. Depois, aqui desse lado, o oxigênio estabelecendo uma ponte de hidrogênio com o hidrogênio. As ligações de hidrogênio são das ligações intermoleculares mais fortes que tem, certo? Então, aqui, ela é mais forte que a dipolo-dipolo. Bom, eu tenho aqui mostrando as forças
intramoleculares e as inter. Bom, vamos lá, mais uma ligação. Aqui, eu tenho S com hidrogênio. Lembra que eu falei que era só, para ser ligação de hidrogênio, seria só flúor, oxigênio e nitrogênio? Então, ó, aqui eu tenho uma ligação dipolo e aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Olha lá. Dipolo, dipolo e ponte de hidrogênio. E o dipolo induzido, né? Ocorre com moléculas apolares, se aproximando de uma molécula polar. Então, essa molécula apolar, o que é apolar? Olha lá, ó. Ele tem cloro tem uma característica negativa e aqui também. Não tem o lado positivo e o lado negativo. Só tá negativo. Então, ela se aproximando de uma molécula apolar, ela vai criar um dipolo induzido. Ela vai ser induzida a ter polos, tá? Numa força maior para deslocar o par eletrônico para um dos átomos da molécula criando o dipolo. Olha lá, o dipolo 1 tem uma molécula apolar aqui, ela vai induzir, né? Vai ser induzida pelo dipolo 1. Então, continua o dipolo 1 e o dipolo induzido, né? Agora, a molécula polar virou um dipolo induzido, né? Elas ficam ligadas por forças de dipolo permanente e dipolo induzido. Aqui, dipolo permanente e dipolo induzido. Ligações de London, né? A molécula apolar, né? Ela instantaneamente exerce uma força, o dipolo instantâneo exerce uma força entre outra molécula apolar, né? E aí forma as ligações de London. É uma atração temporária, chamada força de dispersão. Aí tá mostrando. Ligação de London também é chamada de dipolo induzido, dipolo induzido. Bom, é importante a gente dizer que as forças intermoleculares, quanto mais forte for essas ligações, maior vai ser a energia necessária para romper as ligações entre as moléculas. E assim, ela vai apresentar uma tensão superficial maior, uma solubilidade em água e um ponto de ebulição maior, certo? Olha lá, entre a energia de ligação, a maior de todas é a ponte de hidrogênio. A menor de todos é dipolo induzido, certo? Depois dipolo induzido, depois dipolo, mais forte, né? Vamos falar um pouquinho da tensão superficial da água, né? Vamos ver aqui. As moléculas de água interagem muito mais fortemente com as suas vizinhas do que com as moléculas do ar, na interface. As moléculas que estão no interior da gota, por exemplo, interagem com outras moléculas em todas as direções. Está mostrando aqui em todas as direções. As moléculas da superfície, por outro lado, só interagem somente com as moléculas que estão às suas laterais ou logo abaixo. Esse desbalanço de forças intermoleculares faz com que estas moléculas da superfície sejam atraídas para o interior do líquido, criando uma tensão superficial. Então, aqui em cima, né, as moléculas aqui em cima, elas vão ter uma força de forma a criar uma tensão superficial. Todas as proteínas que compõem o nosso organismo são constituídas por sequências de aminoácidos, ligados covalentemente. Estes compostos possuem grupos OH e NH, capazes de formar uma forte rede de ligações intermoleculares. Esse é um exemplo de onde é usado. As ligações de hidrogênio no estado sólido conferem à água uma organização reticular quase cristalina, com maior espaço entre as moléculas, ou seja, uma menor densidade. Por esse motivo, o gelo flutua na água.
Se você gostou dessa aula, deixe seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para receber mais aulas. E até mais!